A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é seu irmão em Cristo, missionário Feliciano Lima. Venho aqui trazer um despertamento, um alerta da parte do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus, e quando Deus dá um recado, alguma mensagem dele para a gente passar, alguma experiência, que quando ele nos dá, o Senhor vem com 3 objetivos. Primeiro, exortar, edificar e consolar. Então a palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. E o que o Senhor me deu vai te exortar, vai te edificar e vai te consolar. Eu estava orando, essa experiência que o Senhor me deu foi no dia 13/08/2025. Eu estava orando uma madrugada. Assim, quando eu terminei de orar na madrugada, me deitei para dormir. Mas antes de eu me deitar para dormir, eu já senti eu sem forças, para poder me levantar, que eu estava de joelhos, e ali eu senti como se minhas forças estivessem indo embora. Então me deitei rapidamente na minha cama, senti uma leve respiração, respirei devagar, porque a minha respiração estava faltando e eu fui perdendo as minhas forças. E no meu pensamento eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Naquele momento eu só adormeci. Quando eu adormeci, eu já me encontrava na frente de uma caverna. Eu estava fora dessa caverna. E quando eu estava em frente dessa caverna, tinha um buraco muito grande para a pessoa entrar dentro dessa caverna. E eu me via do lado de fora. E eu imediatamente, olhando aquela caverna, falei: Senhor, não estou entendendo. O que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer me mostrar? E o Senhor falou para mim: entre, não temas, porque nada te fará mal. Entre. E eu entrei naquela caverna e estava tudo escuro, mas a luz que me conduzia é que iluminava tudo. E o Senhor falou assim: prossiga. E eu fui caminhando e o Senhor falou: pare. Pare, espere e aguarde o que eu vou te mostrar. Preste bem atenção o que eu vou te mostrar e o que você vai ouvir. E ali eu fiquei parado, naquele momento. De repente, eu vi uma mulher muito bonita, se requebrando toda, com um vestido bem colado, de zíper, o zíper do pescoço até para baixo, o zíper bem grande, com roupa bem colada no corpo.
E ela parou na minha frente e disse: Olá, irmão. Sabe quem sou eu? Eu falei: Você é Satanás. E ela falou: Calma, irmão. Eu não sou qualquer um demônio, não. Eu sou o segundo demônio mais forte do inferno, conhecido também como Pombagira, rainha do inferno. Ela falou para mim essas palavras e o Senhor mandou só observar, né? E ela chegou perto de mim e falou: Pergunte o que você quiser, porque o teu Deus mandou eu responder as perguntas que você fizer. E eu perguntei a ela, rapidinho veio na minha mente, e eu perguntei para aquela Pombagira, rainha. Eu perguntei a ela, o que é seu, Pombagira, na terra? O que é seu na terra? E aquela Pombagira, irmão, falava, o batom é meu, o salto alto, grande, é meu, é criação minha, as roupas sensuais é minha, os colares, as pulseiras, os brincos que as mulheres usam e que os homens usam é meu, criação minha, a televisão é minha, o álcool é meu, as drogas é minha e o cigarro também. Tenho comigo na terra uma legião que trabalha para mim. E eu controlo o ato sexual ilícito. E ela olhou para mim naquele momento, falando aquilo ali para mim, e eu só observando o que ela dizia. E ela olhou para mim e abaixou o zip do vestido até a cintura, e ela mostrou os seios dela para mim. E os seios dela naquele momento crescia e diminuía. Crescia e diminuía. Eu perguntei a ela o que era aquilo que eu estava vendo. E ela disse, o silicone também é meu. É criação minha. E o Senhor falou para mim, né? Fale, avise o que eu estou te mostrando. Dê o aviso para que nenhum deles e nenhuma delas venha para o inferno. Irmãos, o que o Senhor me mostrou é que tem muitas crentes que colocaram silicone. E não foi por doença, não. Foi por estética, foi por beleza, querer ser bonito. E o Senhor falou para mim que aquelas que morrerem com silicone e com esses objetos de Satanás não entrará no reino de Deus. E Deus me deu alguns versículos que eu irei falar aqui para os irmãos. O Senhor me deu em Deuteronômio, capítulo 27, e versículo 18 e 26, que diz assim: Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá amém. Versículo 26.
Maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Deus me deu em Mateus, capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 19, que diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nelas senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Quando o Senhor me deu esse Mateus capítulo 21, versículo 19 sobre a figueira, o Espírito Santo me disse o significado. Que essas pessoas, que para elas não são pecado, vaidade, roupa colada, silicone, botox, pintar o cabelo, usar salto alto, para elas não é pecado. Mas quando o Senhor me deu esse versículo e me disse o significado, o Senhor falou para mim que elas e eles também, que são vaidosos, homens também, estão como essa figueira, que quando Jesus vai ao encontro dessas pessoas não vê frutos de arrependimento, frutos de renúncia. E quando o Senhor vai requerer algo deles, não tem nada para oferecer. E aí o Senhor amaldiçoa. Entende? Essa foi a interpretação e o que o Espírito Santo me falou. Deus me deu em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: glória a Deus, versículo 18. Que diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrar-te a tua alma. Versículo 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Quando o Senhor me deu esse versículo de Ezequiel, do ímpio, o Senhor falou para mim que não só o ímpio, mas o crente também está nesta palavra, está se enquadrando nessa palavra. Tanto para o ímpio, tanto para o crente. E o Senhor falou para mim, a decisão, Senhor, depois que eu li, depois que o Senhor me deu todos esses versículos, esses capítulos, o Senhor falou: filho, a decisão final de se converter ou não pertence ao próprio ímpio e crente. Se ele não escutar o aviso e não se arrepender,
morrerás em seu próprio pecado. Mas o mensageiro terá cumprido seu papel e estará livre da sua culpa. Se o mensageiro omitir o aviso, será responsabilizado pela morte dessas pessoas, pois não cumpriu o seu dever de mensageiro alertar. Foi essa mensagem que o Senhor me deu e falou para mim. E o Senhor disse ainda mais: todo aquele que tiver algo que pertence ao maligno não poderá entrar no reino dos céus. Como podeis abençoar aquilo que o Senhor amaldiçoou e amar aquilo que o Senhor aborreceu? Foi isso que o Senhor falou para mim e me deu em João, 1 João, capítulo 2 e versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Esse foi o versículo que Deus me deu e essa foi a mensagem que o Senhor me deu para eu passar para as pessoas que são ímpios e para as pessoas que são crentes. Esse foi o alerta que Deus me deu, que muitas pessoas estão agora botando silicone, e o Senhor me disse que todas as pessoas que estão usando os utensílios, né, dessa pombagira, o Senhor falou para mim que nenhuma dessas pessoas que morrerem usando as coisas de Satanás não entrará no reino do céu. Porque são criação dele, são coisas deles. E eu me lembro muito bem e volto a repetir o que o Senhor falou. O Senhor falou: todos aqueles que tiver algo que pertence ao maligno, não poderá entrar no reino dos céus. Como podeis abençoar aquilo que o Senhor amaldiçoou e amar aquilo que o Senhor aborreceu? Então o Senhor amaldiçoou essas coisas porque não vem dele. O Senhor não pode amar aquilo que ele aborreceu. Então tudo aquilo que pertence ao maligno, que as pessoas têm nele, tanto o homem, tanto para a mulher, se não se arrepender, ainda na beira da morte, não largar isso, descerá a cova sem salvação. E Deus, ele não pensa como nós não. A misericórdia de Deus é infinita. Mas quando ele quiser não ter mais misericórdia, ele sabe o que faz. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.